Você já deve ter tido ou tem um chefe difícil de lidar. Eu diria que isso é uma coisa que todos temos em comum. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E também sobre pessoas difíceis de lidar. Porque eu pessoalmente estou passando por essa situação. E por que eu quero falar também de pessoas, mas por que eu quero falar especificamente de ter um chefe difícil? Porque é uma coisa que você não pode mudar, digamos assim. Você pode mudar, mas é mais difícil. Se você tem uma pessoa difícil de lidar, você tem inúmeras opções. Você pode deixar de falar com ela, você pode não encontrar mais ela, dependendo de onde essa pessoa se encontra, né? Você pode evitar ela. Agora, quando é o seu chefe, cara, você precisa lidar com ele ou com ela, caso seja uma mulher, que é o meu caso. Isso torna as coisas mais difíceis, porque você precisa aturar a pessoa, aprender a lidar com a pessoa. E uma dica que eu posso dar para vocês, que vocês podem fazer, é: fale com o seu chefe. Se alguma coisa que ele faz, a forma que ele te trata ou trata os seus companheiros de trabalho te irrita, você sempre pode conversar também, falar para ele. Em algumas situações, a pessoa não, muitas vezes a pessoa é daquele jeito e ela não tem noção de como ela faz as outras se sentirem. Então pode ser, ele não tenha noção, ela não tenha noção. Essa é uma das coisas. Por exemplo, a minha chefe, eu acho que ela tem ciência de que ela é uma pessoa difícil, mas ela foi criada dessa forma. Ela vem da antiga Iugoslávia, que é a parte onde ela nasceu hoje, é a Croácia. E é uma pessoa que não entende que a forma bruta, esse jeito de, às vezes, falar muito alto, isso pode fazer e tirar a motivação da pessoa. Então, por isso que eu falo, fale. Mesmo que não funcione, você também deve falar. Porque pelo menos você tentou e você externalizou o seu sentimento, como você se sente. Vou mostrar um pouquinho aqui de onde eu tô e vou continuar falando com vocês. Então, essa é uma coisa que vocês podem fazer. Converse, fale. Eu fiz isso, eu conversei com ela, falei que o que ela fazia e a forma como ela tratava os funcionários poderia ser caracterizado por muitas pessoas e é caracterizado como um assédio moral, que é quando a pessoa grita com você na frente dos outros, ou quando a pessoa te trata mal na frente dos outros. E isso estava acabando com a minha saúde mental, cara. Eu não conseguia. Antes de eu ir trabalhar, eu já estava começando a me sentir mal. Por isso que eu também decidi gravar esse vídeo, porque eu acho que tem muita gente que passa por isso. Então o primeiro passo que eu fiz foi falar com ela, antes de falar com RH, falar com qualquer outra pessoa, para ver se ela melhorava e até para dar uma chance. E por incrível que pareça, cara, mudou da água pro vinho. Que eu lembro que eu tive essa conversa com ela, eu falei a forma com que eu me sentia e que os outros se sentiam. A minha namorada trabalha no mesmo departamento, então ela também falou para ela. E o que eu disse para minha chefe eu falei, e todas as pessoas do time pensam da mesma forma. A diferença é que elas estão aterrorizadas, elas têm medo de você pela forma que você trata as pessoas e ninguém te fala nada por isso. E ela, com um tom de arrogância, falou, não, então chama elas aqui que eu vou perguntar. E eu chamei as outras meninas do time e aconteceu o que essa minha chefe não esperava, que foi, as meninas confirmaram o que eu falei. Confirmaram que o jeito que ela falava,
que a forma que ela lidava com as coisas era um pouco abusiva, um pouco não, era abusiva. E ela, no dia, eu lembro que ela ficou muito cabisbaixa e ela mudou da água pro vinho. Coincidiu também que uma semana depois que isso aconteceu, a empresa deu um curso, pagou um curso de gerenciamento de pessoas para todos os gerentes. Então o curso caiu como uma luva na hora. E essa é uma das situações mais difíceis que eu enfrentei, não na vida, mas no ambiente de trabalho. O chefe ou uma chefa que fosse como ela, que me tratasse da forma com que ela tratava, não só eu, como as outras pessoas do trabalho também. Eu vou continuar gravando, continuar conversando com vocês, mas vou gravar aqui um pouco da paisagem para vocês verem enquanto a gente troca ideia. Então, e essa parte de falar com ela, eu para ser bem sincero, eu não queria nem falar, cara. Eu queria partir direto para o RH e contar. Aqui tem um riachinho. E contar o que estava acontecendo. Porém, a minha namorada, ela falou para mim, pô, gente, vamos conversar com ela, vamos dar uma chance para ela e ver como que ela se comporta. E caso ela não melhore, aí sim, a gente vai no RH, reclama. E foi isso que eu fiz. E melhorou a situação, apesar de que uma pessoa difícil, ela é sempre uma pessoa difícil. Ela melhorou, eu diria que uns 80%, continua sendo uma pessoa difícil, mas agora o trabalho é suportável. É suportável com alguns dias onde a gente se estressa um pouco mais, mas não é como era antes. E muitos de vocês devem sentir isso, porque isso acontece muito, ainda mais no Brasil, que o pessoal tem mais medo de ser mandado embora, e no Brasil é muito fácil você ser demitido. A empresa não precisa justificar nada. Ela pode simplesmente colocar lá excesso de contingente e te demitir sem mais nem menos. Enquanto isso aqui na Europa, as leis trabalhistas são um pouco mais duras, então é um pouco mais complicado de fazer isso. Deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com um chefe difícil de lidar que você teve, se você já teve, né? Eu acredito que a grande maioria já teve. E também deixa nos comentários qual foi a forma que você usou para resolver isso e se você resolveu. Eu passei por essa situação outra vez também na minha vida, quando eu tinha uns 19 anos. Quando eu trabalhava no aeroporto, tinha um supervisor que, cara, o cara me tirou para Cristo, era tudo eu. Naquela época eu tomei algumas advertências, porque uma vez eu explodi de raiva, era jovem, né? Dei um soco na parede, quebrei as coisas a parede da empresa. Só que eu trabalhava muito bem, então eles não me demitiram. Por incrível que pareça, com o passar do tempo, eu sempre fazendo o meu serviço. Tudo que ele pedia pra mim eu fazia, sem pestanejar. E com o passar do tempo o cara passou a gostar de mim, cara. E depois de um tempo virou, não amigo, mas fazia um monte de coisa para me ajudar. E, claro, você tem sempre a alternativa de simplesmente sair fora, cara. Sair do seu emprego. Se você toma essas atitudes e não melhora, você tem que sair fora. Eu sempre falo, as pessoas só fazem com você aquilo que você permite que elas façam. Eu, por exemplo, nessa época que estava acontecendo isso aqui na Islândia com essa chefe, eu já estava procurando outros empregos. Eu sabia que eu ia ganhar uns 1.000 euros a menos, limpo. Mas eu preferia, cara, ganhar menos e ter paz de espírito do que ter que ficar me estressando com essa mulher. Tudo vai de até onde você se submete por dinheiro, por emprego, por sucesso, o que seja, né?
E o mesmo vale para pessoas difíceis, né? Com a pequena diferença que pessoas difíceis você simplesmente pode mandar se fuder, entendeu? Você pode chegar e falar, cara, vai tomar naquele lugar, não sou obrigado a ficar ouvindo isso, vai cuidar da sua vida. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vive reclamando do chefe e tem medo de tomar uma atitude. E sempre lembre ele de que a nossa dignidade, a sua dignidade, ela vale mais do que você se deixar tomar conta ou do que você deixar os outros passarem por cima de você só pelo dinheiro. Demorou? É nóis, um abraço e até o próximo vídeo.